Fala meu consagrado ou minha consagrada, então como você já viu o título do vídeo aqui embaixo, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a história, a estratégia e a carteira de investimento do maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores. Eu separei esse vídeo aqui em três partes principais. Na primeira parte a gente vai falar um pouco mais sobre a história do Barsi e depois um pouco mais sobre a estratégia de investimento dele. Para a gente entender a sua estratégia de investimentos, a gente tem que passar primeiro pela história, para saber como foi a história de vida que levou o Barsi a investir dessa maneira, como que ele começou a investir, o que ele fez para começar a colocar seu dinheiro na Bolsa de Valores. E depois, por último, a gente vai falar da carteira de ações dele, o que ele faz na sua carteira de ações e quais são as suas principais posições. Para você que não conhece o Barsi, ele é simplesmente o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. A fortuna do Barsi já soma mais de 2 bilhões de reais. Isso há dados que a gente tem em algumas entrevistas, porque a carteira de investimentos dele não é pública. Um pouquinho mais sobre a história do Barsi. Ele nasceu em 10 de março de 1939. Ele nasceu em São Paulo, capital, mas a sua família tem descendência espanhola, são imigrantes espanhóis. A infância do Barsi nunca foi muito fácil, ele teve diversos problemas relacionados a dinheiro, e acho que é por isso que ele começou a dar tanto valor ao investimento, à renda variável e construir uma carteira previdenciária, nas palavras dele. Ele morava basicamente num cortiço, no bairro do Brás, que naquela época era um bairro extremamente carente, um bairro extremamente pobre. Com apenas 1 ano de idade, o pai do Barsi morreu, e com isso a família dele passou por mais apertos ainda. Lá para os 9 anos de idade, para poder ajudar a sustentar a casa, o Barsi já começou a trabalhar, inclusive como engraxate. Ao longo dos seus anos ali, apenas com 5 anos depois de começar a sua carreira de trabalho, mesmo com a profissão humilde de engraxate, ele conseguiu um emprego numa corretora de investimentos, uma corretora de ações. Foi aí que ele teve o seu primeiro contato com a renda variável, com a Bolsa de Valores. E eu acho que foi aí que ele começou a sacar como que o mercado de ações funciona, e desde essa idade ele começou a investir o seu excedente, aquilo que sobrava. O Barsi sabia que ele ia precisar daquilo ao final da sua vida, e realmente surtiu muitos efeitos. O tempo foi passando e o Barsi já desempenhou diversas funções no mercado de investimentos, e por conta disso ele é uma figura meio que carimbada do mercado de ações, porque todo mundo conhece o bom velhinho, digamos assim. Ele foi editor de economia e mercado de capitais no Jornal Diário Popular em São Paulo, no período entre 1970 e 1988. Depois disso ele passou para a revista Market, e lá ele ficou de 89 até 1992. Em termos de formação acadêmica, o que ele fez no caso de faculdade, ele tem 3 principais formações. A primeira dela é estrutura e análise de balanço, depois ele formou em economia pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo. Além disso, o Barsi formou em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha. Atualmente, o Barsi atua como consultor econômico e membro de diversos conselhos, tanto de administração de empresas como também do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Como conselheiro ali, como parte do Conselho de Administração, ele desempenha papel em várias empresas, mas alguma dessas empresas ele já passou o caneco, já passou o bastão para os seus filhos. Um exemplo disso é a Luíse Barsi, a filha dele, que desempenha papéis ali tanto na Eternit quanto na Paranapanema no Conselho de Administração. Então agora que você já viu a história do Barsi, como que ele começou a investir, como foi a vida do grande investidor, é claro que a gente tenta fazer aqui é simplesmente resumir, porque são anos e anos de história. O cara nasceu em 1939, para resumir em 5 minutos é quase que um ultraje, mas para você como investidor é importante conhecer diversas personalidades no mercado financeiro e aprender tanto com a estratégia, tanto com os acertos, quanto os erros e com a carteira desses investidores. Por isso que eu fiz aqui a história, a estratégia e depois a carteira. Então antes da gente passar para a estratégia de investimento do Barsi por si só, eu peço para você se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum desses vídeos. Então vamos passar para a estratégia dele. Em termos de estratégia de investimento, a estratégia que o Barsi utiliza é focada em basicamente uma mescla de 2 grandes estratégias de investimento, que é o Value Investing e o Buy and Hold. Em termos de Value Investing, esse entendimento, essa estratégia de investimento surgiu com Benjamin Graham e seus antecessores e passou depois para o Warren Buffett. Grandes investidores utilizam dessa estratégia de investimentos, que consiste em achar ativos, ações subvalorizadas em que o mercado errou, digamos assim, na precificação desses ativos, e eles conseguem investir estabelecendo uma margem de segurança para poder lucrar tanto com a valorização dos ativos e também com a participação nessas grandes empresas, uma vez que essas pessoas compraram essa mesma participação por um valor muito menor. O Barsi sempre utiliza de momentos de crise e instabilidade financeira para fazer grandes aportes, tanto é
é que na época da pandemia, no auge ali para março, ele falou uma frase muito icônica que era: o jacaré tá de boca aberta só esperando a passarinhada. Tem até um vídeo dele falando essas mesmas palavras. O jacaré tá de boca aberta esperando a passarinhada. É isso aí. Obrigada. Então ele espera de momentos de crise, de instabilidade, quando o mercado sobreprecifica essas ações para poder fazer grandes aportes e encontrar ótimas oportunidades. Além disso, do lado do buy and hold, o Barsi é basicamente um buy and hold nato. Acho que em termos de buy and hold ele é uma figura caricata do nosso cenário, porque o Barsi realmente não vende ações. Ele considera vender uma ação como se fosse quase um traje. Ele já chegou a considerar um desmembramento de ações ou a venda de uma ações para outra empresa, venda do controle acionário, como uma venda mesmo, como se ele tivesse feito a venda. Ele não desfaz de maneira alguma de seus papéis. Existia até um ditado na época que ele era ferrenho, né, operador ferrenho da Bolsa de Valores, que quando chegou na mão do Barsi o papel morreu, porque realmente quando eu vou falar aqui das ações dele, você vai ver que ele não desfaz de maneira alguma. Uma prova disso é a carteira do Barsi. Então vamos passar para a terceira parte desse vídeo para a gente falar um pouco mais sobre a carteira do Barsi. O Barsi não divulga a sua carteira publicamente, a gente não tem nenhum registro de uma entrevista dele falando de toda a sua posição acionária. Também eu acho que seria muito difícil. Imagina como você investiria 2 bilhões de reais. É claro que você teria que ter uma estratégia muito bem focada, porque quando a gente tem pouco dinheiro, a nossa vontade é de ganhar mais dinheiro, e agora do Barsi a preocupação é justamente não perder o que ele já construiu. Então, como a gente não tem registros fatídicos da carteira como um todo, o que a gente tem é basicamente entrevistas e também algumas falas do Barsi, falando tanto de entradas em ações subprecificadas ou também da carteira dele como um todo, como entrevistas em televisão, em canais de comunicação, sites, entre outras coisas. Então, a primeira ação que o Barsi tem, uma das primeiras ações que o Barsi tem, são as ações de Banco do Brasil, BBAS3. Banco do Brasil é uma das posições mais antigas do investidor. Tem registros dele falando em algumas entrevistas que ele fez a primeira compra de Banco do Brasil, uma das primeiras compras de Banco do Brasil em 1972, quando o papel valia 60 centavos. Banco do Brasil é uma das grandes pagadoras de dividendos da carteira do Barsi. Uma estratégia muito ferrenha na cultura de investimentos, na estratégia de investimento do Barsi, são os dividendos. Então ele busca sempre investir em grandes pagadoras de dividendos, porque a estratégia dele é montar uma carteira previdenciária, com posições mais sólidas que pagam bons retornos em comparação com o preço da ação. Em termos de frequência de dividendos, o Banco do Brasil é um dos grandes pagadores de dividendos da Bolsa de Valores. Em 2019 foram realizados 8 pagamentos. O Banco do Brasil pagou dividendos 8 vezes. Com isso, o dividend yield do Banco do Brasil está em 5,4% no momento de gravação desse vídeo. A segunda posição mais relevante que o Barsi comenta sobre é a Klabin, KLBN3, KLBN4 e KLBN11. A Klabin, para você que não conhece, Banco do Brasil é mais impossível, mas caso você não conheça a Klabin, ela é uma empresa do ramo de papel e celulose, que tem mais de 110 anos de história. É uma empresa fundada por imigrantes, búlgaros, se eu não me engano, que tem como principal atuação tanto a comercialização da commodity de celulose, tanto a comercialização de papel, cartão, embalagens, cartolina, entre diversos outros derivados da celulose. A Klabin tem uma atuação global e é uma grande representante no mercado de papel e celulose aqui no Brasil, correspondendo a mais de 10, 20% ali da venda e comercialização tanto da commodity quanto do produto acabado, que é o papel. O ano mais ou menos que o Barsi entrou na Klabin não é muito claro, ele não chegou a falar isso em nenhuma entrevista, mas olhando aqui para a frequência de pagamentos de dividendos, a Klabin também pagou muito dividendo no ano de 2019 e o Barsi deve estar ali muito feliz. O dividend yield da Klabin nesse momento está um pouco baixo, na casa de 2%, e frequência de pagamentos, a Klabin pagou 5 vezes dividendos ano passado. Agora, não falando só de uma empresa específica, mas sim de um conglomerado de empresas, de um setor em específico, o Barsi investe muito pesado no setor de energia elétrica. Uma das primeiras ações que o Barsi comprou foi a Eletropaulo. Ele mesmo tem uma entrevista falando, uma das primeiras entradas mais ferrenhas do Barsi foi na Eletropaulo, quando ele estava desenvolvendo o estudo Ações e Alimentos, duas bases de desenvolvimento, que depois virou Ações Garantem o Futuro. As maiores posições no setor de energia elétrica que o Barsi tem são a ST, CEMIG, Taesa e Eletrobras. Então a STT é a primeira delas, que mostra o reflexo da estratégia de pagamento de dividendos do Barsi. Em 2019, a STT pagou dividendos 5 vezes. O dividend yield dela, neste momento, está em 7,9%. Em termos de CEMIG, então, a frequência de pagamentos em 2019 foram apenas 3 vezes, mas o dividend yield está em 4,7%. A terceira delas, que é a Taesa, nessa eu sou investidor, uma empresa exclusivamente de transmissão de energia elétrica, que tem mais de 7 mil quilômetros em linhas de transmissão.
descrição. É uma empresa extremamente gigante, eu sou sócio do Barsi e tenho muito orgulho de ser sócio do Barsi na Taesa. Em 2019, no ano passado, a Taesa pagou dividendos 8 vezes e nesse momento o dividend yield da Taesa está em 8,5%. E por último delas, a estatal Eletrobras, que está em processo assim, de planejamento de privatização. Temos a Eletrobras, que pagou em 2019 apenas uma vez dividendos e nesse momento da gravação desse vídeo, o dividend yield da Eletrobras está em 4,4%. Mais uma ação que o Barsi tem em carteira, mais um banco, na verdade, que o Barsi tem em carteira, é o Santander. SAMB 3, 4 e 11. SAMB SANB. Como fã dos dividendos, a maior posição da carteira do Barsi, pelo que ele fala, é tanto as empresas de energia elétrica e também o setor financeiro como um todo. Os maiores bancos em termos de representação na carteira do Barsi são o Santander e o Banco do Brasil. Em termos de Banco do Brasil, eu já expliquei para vocês, agora falando em Santander, em 2019 o banco pagou dividendos 5 vezes. No momento da gravação desse vídeo, o dividend yield do Santander está em quase 9%. Mas também não é só empresas grandes, lucrativas e saudáveis que o Barsi investe. Não é só assim. O Barsi também tem duas posições que são consideradas ali um tanto quanto complexas. Lembrando sempre que quem sou eu para questionar a estratégia de investimentos do Barsi? O que eu estou falando aqui é mais um comentário sobre as principais posições dele. A primeira empresa que eu considero mais polêmica na estratégia de investimentos do Barsi é a Forjas Taurus. O Barsi entrou muito pesado em Forjas Taurus quando ocorreu aquele boato de que as armas seriam liberadas e legalizadas aqui no Brasil. Ele montou uma posição muito grande, mas eu não tenho registro se o Barsi já tinha Forjas Taurus antes disso. A única coisa que eu sei, de acordo com os dados da B3, da nossa empresa que cuida da Bolsa de Valores, é que o Barsi é dono de 0,78% das ações ordinárias de Forjas Taurus e 9,71% das ações preferenciais de Forjas Taurus. Outra empresa também que o Barsi tem uma posição muito grande é a Eternit. E nessa aqui ele investe muito e há muito tempo. Mas mesmo assim, a participação em termos de porcentagem do Barsi na Eternit é de 10,73%. Essas foram as principais posições, lembrando que não são todas, uma vez que a carteira de ações do Barsi não é pública. Se você tem conhecimento de alguma empresa do Barsi que faltou aqui, pode comentar aqui embaixo que eu faço questão de te responder. É muito bom a gente criar aqui um debate saudável para vocês me contarem quais as posições que o Barsi tem e que talvez só você saiba. Não tem como eu saber tudo sobre a carteira dele, mas isso aqui foi um esforço, na verdade, não para comentar simplesmente da carteira. Eu quis trazer justamente a história e a estratégia de investimento, porque esses dados, essas informações podem sim te ajudar a se tornar um investidor melhor. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você tenha aprendido alguma coisa nova. Nem que seja só uma coisa, eu já estou extremamente feliz de você ter aprendido junto comigo. Se esse vídeo foi útil, eu queria convidar novamente você a se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. Se você me conhece, já sabe que está na hora de rodar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right